Olá, eu sou André Stanger e vou acompanhar você nessa trilha. O que é o Trilha Concurso? O Trilha Concurso é um material, é uma metodologia que eu criei que em simples 3 passos vai te levar da situação que você está atual à sua aprovação em concurso público, qualquer tipo de concurso público. Tá interessado? Vamos lá? Uma trilha, ela sempre começa com um primeiro passo. E o primeiro passo você já deu porque você está assistindo esse vídeo e você está possivelmente muito interessado em concurso público por todos os benefícios que ele tem, estabilidade, enfim, salários, né? Vocação, dom, talento, enfim, tudo que você almeja na sua vida. E eu estou aqui para te acompanhar nessa jornada. E a gente vai tratar esse assunto como se fosse uma trilha. Esse projeto se chama Trilha Concurso. Eu vou te explicar agora o que significa isso. Vamos lá? Eu não sei se você já fez trilha. Eu amo fazer trilhas. Já fiz vários tipos de trilhas e eu vou te contar um pouquinho dessas histórias aqui no decorrer desse vídeo. Mas o que é uma trilha? Trilha geralmente é feita no ambiente natural e que tem um caminho geralmente também não pavimentado, né? Para dar um grauzinho de dificuldade. E a gente tem trilhas na praia, a gente tem trilhas em campos, a gente tem trilhas em florestas, a gente tem trilhas em montanhas, em rios, enfim, tem vários tipos de ambientes e cada uma delas tem um nível de dificuldade diferente. O concurso, ele também é assim, a gente tem vários níveis de dificuldade e tem que saber como chegar no fim. E eu vou te explicar como fazer isso, tá certo? O que acontece? Essas trilhas que são demarcadas, elas geralmente têm um código e tem marcas que são conhecidas internacionalmente. Então, assim, alguém já estudou aquele terreno, alguém já fez as marcações de distância, alguém já organizou aquilo para que você faça a sua trilha de forma mais tranquila. É só seguir aquelas marcas que você vai chegar no seu destino. Sabia disso? Uma trilha você pode fazer sozinho, você pode fazer em dupla, você pode fazer em grupo. Para fazer essa trilha, você pode usar dos recursos mais básicos. Por exemplo, você pode ter à mão um mapa, você pode ter uma bússola e você pode ter um GPS, por exemplo. Agora, não adianta você ter um mapa, não adianta você ter uma bússola, não adianta você ter um GPS se você não sabe usar. E isso é muito comum, as pessoas muitas vezes entram por esse caminho, por essa trilha de concurso, têm as ferramentas e não sabem usar. Então, assim, cada uma delas vai ser mais adequada para um determinado tipo de trilha e eu vou explicar isso para vocês. Ainda, se a gente for pensar em trilha, a gente pode fazer, por exemplo, a pé, de bicicleta, de moto. Se for no rio, eu posso fazer de caiaque, eu posso fazer de carro. Se for na neve, eu posso usar um esqui. Então, veja, cada tipo de trilha, além de ter as ferramentas que a gente precisa para se guiar, a gente também vai ter elementos, acessórios que a gente vai precisar. Se eu vou fazer uma trilha na praia, areia fofa, se eu vou fazer de pé no chão, se eu vou fazer com tênis, se eu vou pro mato, eu preciso possivelmente de uma bota de cano alto, enfim, eu vou ter que ter essas ferramentas para poder sair melhor. Se eu vou fazer com bike, eu tenho que ter uma bike apropriada para esse percurso. Então, veja, o que era simples uma trilha, ela começa a ter elementos ali que a gente vai colocar para poder chegar no destino final, que é o grande objetivo. Um ponto importante é que, assim, por mais que a gente faça uma trilha em dupla, em grupo, cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter a sua experiência. Então, assim, isso é importantíssimo que você entenda que cada um tem o seu caminho e que não é para se comparar. Então, você não pode achar que você vai fazer sua primeira trilha e você vai escalar aí o Monte Everest. Não é assim que funciona, né? Você tem que ter todo um preparo para que você consiga avançar e não desistir. O objetivo aqui da trilha concurso é que você só pare quando você conseguir o seu concurso dos sonhos, tá bem?
Vou contar um pouquinho de história aqui para que vocês entendam um pouco mais. O que que acontece? Eu já fiz várias trilhas, fiz trilhas na praia, fiz trilhas na Floresta Nacional em Brasília, Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis, Espírito Santo, já fiz em vários locais do Brasil. Mas teve uma que foi a pior de todas, né? Quem me acompanha há mais tempo viu isso, foi um pouquinho antes da pandemia. Eu fiz a Trilha do Pati. Trilha do Pati são 100 quilômetros feitos em 5 dias. Fala assim, 20 quilômetros tá tranquilo por dia. Só que eram 20 e poucos quilômetros muito difíceis, tá? Montanha, carregar a mochila nas costas, provisão de água, tomar banho frio, dormir em casa de locais. Então, assim, foi bastante difícil fazer essa trilha. Foi assim, sem conexão, né, com a internet, então se acontecesse algum acidente, não tinha como comunicar, foi bastante difícil, só fui eu, uma amiga e um guia. Mas a gente foi tranquila porque ele sabia o percurso, porque ele sabia as paradas, não tinha água no caminho porque era uma época seca, então assim, todo esse planejamento para que isso executasse, para que fosse possível chegar ao fim, só foi possível porque a gente tinha um guia. E essa história assim foi impactante na minha vida porque tem muitos pontos de reflexão, muitas dificuldades, muitos desafios físicos e mentais para enfrentar essa trilha. Com certeza foi a trilha mais difícil que eu já fiz. 100 quilômetros, ok, com um grau de dificuldade. Foi trilha na montanha, foi em campos, teve um dia que foi só em cima do rio, em cima de pedras escorregadias, né? Então veja que cada dia também foi uma dificuldade diferente e eu estou aqui para contar, o que significa que eu consegui o meu objetivo. Uma outra que eu não fiz ainda, que é bem famosa e que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Santiago de Compostela. Santiago de Compostela é um caminho, né, de peregrinos que acontecem na Europa, né? Tem várias saídas, tem saída da França, de Portugal, enfim, e com chegada na Espanha, que são 800 quilômetros de caminhada. E muitas pessoas fazem isso sozinhos, né? A maior parte faz sozinho porque é um propósito de vida. Então, para planejar um caminho desse, é diferente de planejar um de 5 dias, né? A gente tem ali uma dificuldade que são conseguir coordenar 800 quilômetros. A gente tem que pensar que eu tenho que levar coisas, né, roupas e enfim, eu tenho que levar alimento, eu tenho que saber onde eu vou dormir, então tem muitos albergues, muitos locais onde recebem esses peregrinos, né, mas assim, não é uma viagem que você fala assim, opa, vou fazer, tá? Da mesma forma que o Pati também não foi, né, então a gente tem que ter esse preparo. Uma outra experiência que eu gostaria de relatar para vocês, que é o WPFG, tá? World Police Fighting Games. São os Jogos Mundiais dos Policiais e Bombeiros. É como se fosse uma Olimpíada só para quem é das forças policiais. Isso ocorre a cada 2 anos. Eu participei em 2015 nos Jogos Mundiais. Tinha 24 mil policiais do mundo todo. E eu voltei com 2 ouros numa prova chamada Corrida de Orientação. E a corrida de orientação, ela funciona assim: você tem o ponto de saída, você tem o ponto de chegada, você só pode usar o mapa, a bússola, não pode usar celular, não pode usar GPS, nada disso. E você tem que encontrar determinados pontos e colocar um marcador. É como se fosse um pendrive que você tem que colocar lá para provar que você esteve lá e qual é o horário, e ele computa qual é o teu horário. A prova que eu entrei, a primeira, foram 2 que eu participei. Uma foi no campus, né, que tem umas particularidades, mas a primeira foi numa floresta lá nos Estados Unidos, e que a gente não conseguia enxergar nada, e aí você corre sozinho. O que acontece, gente? Tinha chovido, tava muito barro, eu não estava com o tênis adequado, porque geralmente tem umas garrinhas, eu fui com tênis normal, não levei água,
Cometi vários erros, né? Cometi vários erros nesse percurso, mas o que a gente vê? Que eu consegui o ouro, né? Então, assim, todas as dificuldades que eu passei ali para chegar no fim, eram, no final acho que deu 5,7 km, nem é uma distância muito grande, mas eu não tinha nem como correr, porque o terreno era escorregadio, era montanhoso, então eu subia praticamente agarrada nos galhos e descia do outro lado escorregando de bunda, porque realmente era muito difícil o terreno. E aí, um agravante, porque assim, a bússola americana, ela é diferente da bússola aqui do hemisfério sul, né? Porque tem essa particularidade. E eu não sabia disso, né? Então, assim, foi muita sorte eu ter conseguido alcançar, até porque você tá no meio do mato, você não enxerga nada, você não tem noção de que lado você está. Eu cheguei em primeiro lugar, fui a única, na verdade, porque o que tinha de agravante? Você tinha um prazo para chegar, então você tinha que chegar em menos de 3 horas, acho que era isso. Eu cheguei em 2 horas e pouco, fiz os 5,7 km ali nessa distância, porque você tem que encontrar esses pontos e você não pode pular nenhum. Se você pular, você tá fora, se você extrapolar o tempo, você tá fora. E qual foi a grande dificuldade dessa prova? Porque boa parte das pessoas se perderam. Elas se perderam no mato, e aí quando terminou a prova, todo mundo que tinha, as poucas pessoas que conseguiram completar a prova foram ajudar. Foi chamado cachorro para cheirar algum objeto da pessoa para tentar localizar, porque assim, é um ambiente de floresta, tinha cobra, tinha animais lá que poderiam atacar as pessoas, enfim. Então foi uma prova muito difícil e eu fiquei muito feliz de ter conseguido chegar ao fim. E claro, né, uma medalha de ouro numa competição internacional, a gente fica muito feliz. A segunda prova que eu participei também no World Policy Fighting Games foi uma no campus, e aí a estratégia era diferente. Era uma prova curta, que você tinha que encontrar essas bandeirinhas dentro de um campus de uma universidade. E aí a velocidade, diferente da outra. A outra, quando terminou, eu fiquei uns 2, 3 dias que eu não conseguia nem andar de tantas dores musculares, né? Uma amiga minha, inclusive, pegou um carrapato, foi bem grave a situação, né? Esse carrapato, ele inclusive pode levar à morte, tá? Então, 2 provas no estado da Virgínia, com dificuldades diferentes, uma mesma prova de corrida com níveis de dificuldade diferente, uma pelo esforço físico, uma pela velocidade. O que eu estou querendo falar com essa história de trilha para vocês, né? Porque a trilha é isso. Você decide que você vai fazer a trilha. Então, se você decidiu que você vai fazer o concurso público, você deu o primeiro passo. Você pode fazer isso sozinho? Pode, né? Você pode fazer sozinho, você pode procurar na internet como fazer, você pode seguir algum guru, se inspirar em alguém que estudou de determinada forma. Mas o que acontece? Você sozinho, você estudando, procurando essas estratégias, pode ser que você demore mais tempo, porque você vai ter que aprender como utilizar o GPS, você vai ler o mapa, você vai ter que aprender como utilizar a bússola, né? Você pode se perder? Pode, né? Como aconteceu lá nos Estados Unidos, muitas pessoas se perderam, eram pessoas experientes. Você pode perder também seu tempo, você pode perder seu dinheiro, porque o que acontece nesse mundo de concursos? A gente vê muitas pessoas que compram materiais, né, que acham que o fato de comprar um material, comprar um cursinho, isso vai ser o suficiente para passar. Mas esse material é um item dessa trilha, né? Tem muito mais coisa envolvida, tá? Nessa trilha de concurso, inclusive, você pode escolher o caminho errado. Você pode, de repente, escolher um caminho que é mais difícil, né? E, de repente, você não vai saber usar a bússola e o mapa, que é o que te orienta,
né? É o que vai te dizer para onde você tem que ir. Ou você vai pegar uma bússola como eu fiz, que é do hemisfério sul, que não funciona direito no hemisfério norte por conta do norte, né? Enfim, tá? Você pode também não ter os equipamentos adequados, você pode não ter o tênis adequado, você pode não ter ali a roupa, você não pode de repente ter feito como eu, que esqueceu a água, a tua mochila tá muito pesada, né? Então, aquilo que você tá levando nas costas é muito difícil, tá? E você também pode fazer numa tentativa e erro, né? Tenta, não deu certo, faz de novo, tenta, faz, enfim, né? Aquela história de tentar e errar e aí voltar pro zero, né? Então, o que eu estou te propondo aqui é algo que te leve do ponto que você está hoje. Eu não sei se você é iniciante em concurso público ou se você já tem uma grande experiência, mas eu estou te propondo a que você siga esse caminho com guia, tá? Esse guia, ele conhece o caminho, ele conhece quais são os equipamentos que você precisa, conhece atalhos para você não perder tempo nem dinheiro com coisas que você não precisa e vai te dar todos os equipamentos necessários, a bússola certa, o mapa certinho para ti, né? Porque tem ainda uma dificuldade da questão do mapa, porque as letrinhas são minúsculas. E se você não souber ler esse mapa, se você não souber ler essas curvas de nível, você vai se atrapalhar e você vai fazer um esforço desnecessário, tá? Esse guia também vai ter um GPS, vai ter um drone para que você consiga enxergar de cima tudo que te espera, né? Então, esse drone, ele te dá uma visão do todo, né? Então, não é só falar assim, ó, estuda isso. Não, você vai estudar isso por conta disso, tá bem? Cada parte desse trajeto vai ser orientado, então assim, cada fase da sua caminhada, seja o ritmo que você tiver, seja no teu preparo físico, psicológico que você tenha, vai ser acompanhado. E qual que é o grande objetivo? Que você chegue lá no final de uma forma mais rápida, sem machucado, sem ter gastado dinheiro com coisa que não precisa, sem ter perdido tempo, porque a grande questão, gente, é que todo mundo só tem 24 horas. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E o que você faz com essas suas horas? Como você utiliza isso vai ser a grande diferença. E você não precisa parar de trabalhar, você não precisa largar tudo para estudar para concurso, tá? Eu vou te explicar que se de repente você tiver uma horinha por dia, se você usar bem essa hora, é sim possível chegar, tá certo? Ah, você pode dedicar 2 horas, ótimo, vamos organizar isso. Ah, você tá só estudando para concurso, precisamos organizar isso também, porque eu já tive mentorandos que pararam de trabalhar, teve o apoio da família para só estudar para concurso, mas não conseguiam ter um rendimento bom por N fatores, né? Então, assim, não é a quantidade de tempo, é a qualidade desse tempo e como você utiliza isso para estudar, e estudar da forma correta, tá certo? E você já fez aquela brincadeirinha siga o mestre? Tá? Siga o mestre, né? Acredite no processo, acredite em mim. Aí eu tenho vários resultados, né? Eu não vou ficar expondo isso porque eu acho assim desnecessário, mas eu tenho gente aprovado em PM, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, né? Então, assim, PRF, tem várias pessoas que passaram. Mas eu acho isso até engraçado, porque eu descobri esses dias que esses cursinhos, eles contratam a pessoa para gravar um vídeo dizendo que estudou pelo material dele, sendo que, de repente, a pessoa nem estudou, né? Então, é uma propaganda enganosa, enfim, né? Fazer o quê? Tá? Então, fora as outras pessoas que ficam vendendo o cursinho aí, dizendo que foram aprovadas e nunca foram aprovadas, né? Então, eu tô aqui porque você sabe que eu fui perita da Polícia Federal por 16 anos, que eu passei, a minha trilha foi bem sem guia nenhum, foi na tentativa e erro, eu aprendi muito, né? E hoje eu passo toda essa experiência do que fazer e do que não fazer para os meus mentorandos. Então, é como se você desse um salto na sua preparação, né? É aquela história como você treinar na academia com personal. É outro nível, é outro patamar. Então, o que eu estou fazendo aqui é te convidar para participar desse processo do Trilha Concurso comigo. Eu vou te mostrar o que tem aqui
de bom, né, para que você possa entrar, né, se fizer sentido para você, porque assim tá muito claro, tá muito fácil, são 3 passos que você precisa dar. E esses 3 passos vão fazer você sair da sua situação atual e chegar na situação de aprovação no concurso público. É fácil? Não. Não vou dizer que é fácil para você. Vai ter hora, vontade de desistir? Vai ter horas que você vai ficar cansado, que você vai pensar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas você consegue, só depende de você, tá? Isso é uma coisa que eu falo para os meus mentorandos. Eu já passei no concurso, quem tem que estudar agora são vocês. Então, assim, segue o que eu tô falando, acredita no processo, acredita no método que vai dar certo. Mas para isso você tem que fazer a sua parte, tá bem? Você está preparado para isso? Então vamos lá, vamos ver agora quais são esses 3 passos. Eu dividi a metodologia em 3 passos para ficar bem claro para você. Então, na primeira fase, a gente vai descobrir o porquê e vai derrubar mitos. O que é isso? Por que você vai fazer um concurso público? Eu vou te dizer alguns motivos e você deve ter os seus motivos também, tá? Tem nesse processo várias atividades. Fala assim, isso é besteira. Não, não é besteira, existe um motivo para você fazer, tá? Então tem vários exercícios, é importante que você tenha um caderno na mão. Atividades eu sugiro que você faça na mão mesmo, no papel. Separa um caderno para fazê-las, tá? Então a gente tem algumas atividades, tem algumas dinâmicas, e a gente vai falar sobre alguns mitos do concurso público, como por exemplo assim, eu preciso estudar X horas, eu preciso ter material isso, enfim. Tem acho que 30 e poucos mitos que eu vou derrubar um por um, você vai ver, tá? Vou falar também sobre a síndrome do impostor. Eu aposto que você tem vários desses pensamentos, várias dessas crenças, e eu vou provar por que você consegue. É só derrubar essa síndrome do impostor, tá ok? Também vou falar sobre os erros que te impedem de passar no concurso. E são coisas que você fala assim, meu Deus, isso eu faço, né? E aí eu vou propor o que você vai fazer para não errar. O que você vai fazer para sair de onde você tá para chegar onde você deseja, no concurso público que você deseja, tá? Então, esse primeiro passo, ele significa o quê? O que você vai fazer? Nesse primeiro passo, você vai ter muito claro qual é a visão da chegada, aonde você pode chegar se você tomar essa decisão. Isso, você só vai passar para a segunda fase se fizer sentido e se você tiver isso bem claro, tá? Então, isso aí é uma fase, esse primeiro passo é o passo da decisão, a partir do momento que você decide trilhar esse concurso. Eu vou deixar o link para que você adquira esse primeiro passo, que está num valor muito simbólico, você vai ver, tá bem? E você só vai passar para a fase 2 se fizer sentido para ti, tá bem? Então, isso foi a primeira fase. A partir do momento que você decidiu, sim, André, eu quero concurso, é isso que eu quero para minha vida, enfim, é isso mesmo, é isso que eu vou me dedicar, vou me comprometer, porque você só vai para a fase se você se comprometer, né? Aí a gente vai para o passo 2, a fase 2, que é o como. Como fazer isso? Como que você vai fazer para passar no concurso? Então, a fase 2, eu vou te dar passo a passo o que você tem que fazer. Tem checklist ali, tá? Isso aqui é um bônus que eu dou para você ir ticando. Fiz isso, fiz aquilo outro, tá? Então, assim, você não precisa queimar neurônios, porque eu já vou dar tudo pronto para você. Eu vou falar sobre a sua organização do tempo, sobre o material, como que você tem que organizar o seu ambiente de estudo. Vamos fazer o planejamento do estudo, planejamento financeiro, planejamento para a parte física. E aqui eu tenho um desafio, porque o meu passo 3, ele vai ser o conteúdo propriamente dito, tá? E nesse passo 3, você pode, por exemplo, entrar também para o grupo de mentoria. Eu deixei a parte, se você achar que vale a pena, ok. Senão você pode só comprar sem a mentoria. Mas para você entrar na mentoria, você tem que passar por essa fase 2. Isso é um pré-requisito, tá? Não adianta você falar assim, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Não é assim que funciona, né? Você tem que provar para mim que você é capaz de seguir o que está ali planejado, que você é capaz de cumprir o que está acordado. Esse passo 2, ele é um desafio. Você vai ter várias atividades que você precisa fazer.
de fazer simulado, de organizar o ambiente, de fazer a gestão do tempo. Tem vários desafios que eu vou te dar todos os dias, e aí no final desse período ali, mais ou menos de uma semana, 10 dias, se você conseguir cumprir, você pode se candidatar para entrar para a mentoria, tá bem? Por que que eu faço isso, gente? Não é criar dificuldade, mas assim, eu já tive mentorandos que não tinham problema com questão financeira, ele podia pagar, então eu tive mentorandos, inclusive, que pagaram mentoria particular, que é um valor bem significativo, mas a pessoa não estava preparada psicologicamente, ela não tinha mentalidade de concurso. Então essa fase 2 é para te preparar para esse ambiente de concurso, né? Então, eu já tô nessa área há muito tempo, eu já tenho experiência. Ok, vamos ver mesmo se você tá tudo certinho. Se você tiver, vai ser rapidinho para passar nessa estação 2 aí da metodologia, tá? Nessa fase 2, vocês vão receber dois bônus, tá? Um checklist para você ir anotando tudo. Tem exercícios também que vocês precisam fazer, vai continuar o caderninho lá. E também tem a planilha com edital verticalizado de todos os cargos da Polícia Federal. E se de repente você estiver interessado em algum outro, a gente pode ver com a equipe para também disponibilizar a planilha, tá bem? Mas assim, o foco aqui são os concursos da Polícia Federal e futuramente da PRF também, tá? Mas por enquanto, Polícia Federal. Então, você vai ganhar esses bônus totalmente grátis, tá? Na fase 3, lembrando que a fase 3 ela só vai acontecer se você passar pela 1 e se você passar pelo 2, é quando a gente vai colocar mesmo o planejamento em prática. E a gente vai executar, e a gente vai medir e a gente vai fazer ajustes. Como que funciona isso, tá? Nessa fase 3, aí sim é o conteúdo, porque você já tá preparado, você já tem um mapa, né? Você já tem um mapa ali da onde você tá, para onde você quer chegar. E aí a gente vai executar o passo a passo para você conseguir chegar no teu objetivo final. Nessa fase 3, vocês vão ter acesso aí ao livro, tá? Com conteúdo de acordo com o edital, então 100% alinhado com o que está no edital. Enquanto não sai o edital, que é o caso no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente pega o edital antigo e alinha 100%. Vocês não viram nenhum cursinho fazer isso, tá bem? Então assim, item 1 é o livro 1. Item 2, 2.1, 2.2, 2.3 vai estar exatamente igual ao edital. Qual é o compromisso meu e da minha equipe? Assim que sair o edital, a gente vai atualizar com os assuntos que forem cobrados. Vai manter o que já vem sendo solicitado e vai incluir novos que tenham porventura surgido. Com certeza vai ter atualização, tá? Então a gente se baseia no edital que já está, que já foi utilizado no último concurso e faz as adaptações. Então, o livro, então esse é o primeiro produto. O segundo produto é um resumo que você vai utilizar depois para revisão. Então, no passo 2, eu vou dizer como que você vai fazer, por exemplo, se você é um concurseiro iniciante, que está começando do zero, se você já está intermediário ou se você já está avançado. Vão ser estratégias diferentes. Então, por exemplo, quem está começando do zero vai ter que estudar o conteúdo, fazer exercícios e tal. Quem já está no nível intermediário, a gente vai ter outra estratégia, tá bem? De resolver questões, voltar, enfim, tudo isso desenhadinho, só você seguir o método, tá bom? Além disso, a gente tem questões de fixação, então essas questões aí podem variar de 20, 30, 50, a depender do capítulo. Veja, eu não tô falando isso da matéria. Então, por exemplo, língua portuguesa, vamos supor, tem 8 itens, vão ser 8 livros, 8 resumos, tá certo? Então, 8 bancos de questões de acordo com o conteúdo. Então, isso vai fazer com que você fixe aquele conteúdo. É uma estratégia muito legal, comprovada. Mentorandos meus já passaram utilizando essa técnica, tá? Além disso, a gente vai ter simulados de questões que já caíram em concurso, né? A gente já vai montar esses simulados, deixar pronto para você.
Mas a gente vai ter um banco de questões que são questões inéditas, que são questões elaboradas pela equipe. Então você vai estar estudando com material que não existe por aí. Porque qual que é a grande dificuldade? Eu já tive vários mentorandos. Chegou um momento que ele falou assim: André, eu já decorei as questões, eu já fiz todas as questões, então quando bate a questão eu já sei qual é a resposta. Isso não é estudar, né, gente? Porque você decorou a resposta, você não está aprendendo, você não está aplicando o conhecimento, tá? Então, aqui você vai ter banco de questões de 50, 100 questões por capítulo, tá? Então, assim, para cada disciplina, dependendo de quantos capítulos tiver, você vai ter lá, sei lá, 400, 1000 questões só daquele assunto. É impossível não você ter um assunto ali que você não estudou, tá bem? Ai, Andréia, mas você vai dar conta isso porque o conteúdo é extenso? Vai porque a gente vai planejar isso para que você tenha um estudo compassado no período todo, não é aquela coisa assim desesperada de véspera de prova. A gente tá falando nisso aqui para você ter uns 6 meses. O que eu estimo assim, ó, o ideal seria você ter 1 ano para estudar de todos os dias, de forma certa, de forma estratégica, você vai passar no concurso, entendeu? Tá? Não tem essa de, eu tenho que estudar 5, 6, 10 anos, não. Se você fizer isso é porque você não está estudando da forma correta. 1 ano é mais do que suficiente para você passar em algum concurso, tá certo? Simulados com gabarito comentado também, então a gente tem tanto simulados de questões que já caíram, como simulados de questões inéditas. E aí a gente tem algumas estratégias que vocês vão ficar sabendo, tá dentro do material lá, de simulados, de como fazer um simulado, porque às vezes o pessoal faz simulado, mas faz um simulado errado, e a gente tem uma metodologia para aplicar esse simulado. E o mais legal, assim, para quem tem o estilo de aprendizagem auditivo, a gente tem audiobooks do livro. Então, por exemplo, você vai para academia, você pode colocar o fone de ouvido e ficar ouvindo. Você vai estar no trânsito, enfim, você já pode aproveitar esse caminho também para estudar. Então veja que tem várias formas de estudar aqui. A gente tem vários estímulos diferentes para você estudar. A gente vai entregar isso já desenhado para vocês. Lembrando mais uma vez, esse material é 100% alinhado com o pré-edital e depois vai ser ajustado com o pós-edital. O que você vai levar de bônus aqui, tá? Plano de estudos, então assim, o que você tem que estudar cada semana, e aí você ajusta, óbvio, né? Ninguém vai estar falando ali, olha, faça assim. Está uma sugestão, estou dando ali uma sugestão de treino para você. Checklist também. Você vai ter acesso nessa fase aqui com lives com convidados. Então, por exemplo, se você vai fazer para agente, escrivão, papiloscopista, perito, vai ter lives com colegas meus da Polícia Federal falando sobre isso. Você vai fazer para delegado? Tem lá live com delegado, tá? Você vai fazer concurso administrativo? Tem lá com administrativo. Então, tem várias lives com convidados que são bastante interessantes. Além disso, você vai ter acesso a várias indicações. Tem colegas meus que montam o treino, quem for fazer o concurso para policial. Então, com o treino do TAF, né, específico para treinar para o TAF, porque é diferente da academia. Eu vejo que eu tenho mentorandos que são bombados, né, o povo que gosta de academia, crossfit, escambau 4, mas quando vai fazer o TAF, vê que o estímulo é diferente. Então, o ideal é que você já incorpore no seu treino, né, não é pelo fato de você ser crossfiteiro, você ser marombeiro, que você vai conseguir fazer o TAF, tá? São estímulos diferentes. Então, eu indico, tem lives com esse colega, inclusive, ele vai fazer uma nova live, acho que eu tenho umas 2 lives com ele, dando dicas de como se preparar para a parte física, e ele também tem um serviço de mentoria que ele faz um valor super simbólico para quem é meu mentorando. Além disso, também eu tenho uma indicação para correção de discursiva, dissertativa, tá, gente? Porque também é um colega meu da Polícia Federal e é quem faz a correção dos meus livros. Por exemplo, esse livro aqui, Impulsionadores de Carreira, eu escrevi, ele corrigiu para mim. Esse aqui, As Donas da Porra Toda, também. Tem mais alguns livros que eu fiz, minha tese de doutorado, minha dissertação de mestrado, todas foram ele que fez essa correção para mim. Então, ele faz esse serviço também num valor super simbólico para os meus mentorandos. E o que eu já te sugiro, já tô dando o spoiler aqui, é que você faça pelo menos uma questão, uma redação por semana, porque você não aprende
a escrever da noite pro dia. Então, em termos de pilares, para quem vai fazer concurso policial, a gente tem que ter um equilíbrio entre questões objetivas e teoria e toda essa parte, questões discursivas e o treino físico, tá? Isso é inegociável. Você tem que incorporar isso toda semana. Não dá para esperar passar no concurso para se preparar para a prova física, não dá para ir estudar como fazer uma redação, como elaborar uma questão discursiva depois que passar, porque com certeza vai ser reprovação, tá? Então a gente já te prepara com todo o caminho que você vai ter, desde do momento de se inscrever até a fazer as provas, o curso de formação, a sua posse, a sua vida pós trabalho, como que funciona, lotação, benefícios, aumento salarial, diárias, missões, operações, tudo isso tá no pacote, tá? E justamente nesse item, isso também é um bônus, que são essas aulas que eu gravei explicando como funciona tudo, tá? Desde o uniforme, arma, como você entrar armado num avião, como que são as lotações, como você escolher um local, como é o curso de formação. Tem vários vídeos, inclusive motivacionais, tem série que a gente recomenda, que é as séries federais, então tem os links lá, vocês podem assistir para dar uma relaxada e já ir pensando como vai ser a vida de vocês depois, tá? E opcional, aí vocês podem entrar numa mentoria em grupo ou numa mentoria individual, né? Isso aí, se fizer sentido, se você achar que vale a pena. Então, nós temos 3 produtos, né? O passo 1, que é o que? O passo 2 é como, né, com todo o seu planejamento, e o passo 3, que é o material. E aí, falando já especificamente dos materiais, a gente tem material de administrativo, que é tanto para a Polícia Federal como a PRF. Você já vai estudar para os dois, né? O que sair primeiro você pode fazer. Nós temos uma parte específica para delegado, né? Que é só com conteúdo para delegado. Então, se você conhece alguém, já marca a pessoa aqui, já manda esse vídeo. Temos uma parte do administrativo de nível superior. Isso aí a gente vai criando conforme a demanda. Salvo engano, já tem para psicólogo, pessoas interessadas, né? Então a gente vai criar conforme tem a demanda. Se a sua área não for contemplada, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode mandar uma mensagem pra gente lá no WhatsApp ou no Instagram, enfim, que aí a gente vê a possibilidade. E os outros cargos a gente dividiu da seguinte forma: uma parte geral, que ela atende agente, escrivão, papiloscopista e perito, tá? Então, assim, você não precisa decidir agora, por exemplo, se você vai fazer para agente, para escrivão, para papiloscopista ou para perito, tá? Você vai estudar e aí você pode decidir depois. Eu já sei que eu vou estudar para papiloscopista, vai ter o material lá dentro. O que muda para o papiloscopista? Química, física e biologia, já vai estar nesse material. Eu vou fazer escrivão, vai ter lá contabilidade, vai ter a arquivologia. Eu vou fazer para agente, vai ter lá contabilidade, né? E informática, que cai em todos. Vou fazer perito, você tem todas essas disciplinas do núcleo comum, tá? Então isso é o terceiro produto. E aí a gente vai oferecer, dependendo da demanda, a parte específica, que é um outro produto, seria um quarto produto, tá? Para quem for fazer para perito. E aí, por exemplo, eu sei já que tem muita gente que é perito de informática, então tranquilo, né? Então vai ter perito de informática, sei lá, tem perito de química. Então a gente vai montar esse material de acordo com a necessidade. Então, dentro desse curso 3 aí, vocês vão colocar lá qual é a sua área: contabilidade, química, biologia, agronomia, enfim, engenharia civil. E aí eu vou colocar a equipe para trabalhar na parte específica, tá? Na parte específica, daí, isso aí é uma fase que vai um pouquinho depois, né? Havendo interesse, a gente prepara esse material e vocês vão ter exatamente no mesmo formato: livro, resumo, questões de fixação, simulado, banco de questões, audiobook, tá? É o mesmo tipo de produto, então fiquem tranquilos quanto a isso. Saindo o edital, a gente reformula tudo, vê o que alterou, ajusta, e você vai estudar 100% alinhado com o que tem no concurso. Então, o que é importante, gente? Você
é só seguir o método, né? É só seguir o seu mestre, é só seguir o guia, né? É só seguir esse mapa que a gente está montando para vocês que vocês sejam aprovados. Então você não precisa se preocupar. E aí a gente dá dicas, o que você pode fazer para complementar os estudos. Um ponto importantíssimo que a gente faz na mentoria, e isso aí eu vou fazer independente de você contratar a mentoria ou não, nessa fase de 3 de execução, você vai ter uma planilha que ela vai medir o seu desempenho, tá? Então, independente de você ter a mentoria, você vai poder fazer isso sozinho, que é o quê? Quantos por cento você está acertando em cada item, e ali você tem uma visão clara do que você precisa estudar mais. Então, isso assim, muda todo o conceito, porque eu vejo que muitas vezes a pessoa está estudando um determinado assunto que nem cai na prova. Tá? Então é importante que você estude realmente o que cai, né, o que está alinhado, e a preocupação do pessoal, como vencer o edital. Com essa metodologia, eu tenho mentorandos que já passaram todo o edital 3 vezes em um ano, né? Então é muito eficiente, você vai direto ao ponto, vai ter assunto que você não vai ter que ficar estudando de novo, porque você já tá ótimo, né? Então você só vai fazer questões, só vai fazer simulados. Então toda essa estratégia a gente já desenhou e tá prontinha só para você executar, tá certo? E aí, o que você achou? Faz sentido isso? Isso aqui é a trilha inteira, né? Eu tô te mostrando passo 1, a sua decisão. Passo 2, como, né? Então fazer todo o planejamento. E na fase 3 você vai executar. Obviamente a fase 3 é que vai levar mais tempo, porque você vai ter que estudar todos os conteúdos que vão cair. Mas assim, o primeiro passo é você entrar na fase 1. Quero você do lado de cá e eu tenho certeza que vou estar junto contigo na linha de chegada, né, aplaudindo. Eu poderia estar aposentada, daquela história, eu poderia estar matando, poderia estar roubando, né, eu poderia estar aposentada, poderia estar calma, lendo meus milhões de livros, mas eu acho assim que isso me dá uma energia muito boa, ver pessoas interessadas, né? Eu tenho várias histórias assim de mentorandos que mudaram a vida porque deram o primeiro passo. E eu quero que você dê esse primeiro passo e eu quero ver a sua aprovação, né? Assim, é real isso, gente. Não é um sentimento. Eu sei que tem pessoas às vezes que têm medo de passar o conhecimento, né? Mas eu não tenho isso. Eu sempre quis que os meus alunos, né, na faculdade, na pós-graduação, me superassem. Eu sempre quis que os meus mentorandos fossem além do que eu fiz, né? E eu tô aqui para te dar a mão, para te apoiar durante todo esse processo. Pode ter certeza que a gente tem lives ali, que muitas vezes eu vejo que o pessoal tá um pouco desmotivado, a gente faz uma live, conta uma história, aquilo motiva, né, o pessoal. Eu tenho mentorandos que fazem listinha, ó, tô fazendo a lista de coisas que eu vou te perguntar para você gravar aí pra gente, né, que são coisas que motivam, né, e são situações de orientação de carreira mesmo. Não pensem assim que um concurso público é algo que você tem que decidir ainda quando você está na faculdade. Eu tenho mentorandos que estão na faculdade, que já tem essa visão do que ele quer na vida, né? Que ele quer do concurso público. Mas eu também tenho mentorandos que estão muito bem, obrigada, em vários cargos em empresas aí gigantes, multinacionais e tal, mas que decidiram mudar de vida, que decidiram fazer um concurso público e seguir essa ou como perito, ou como agente, como papiloscopista, porque entenderam que é isso que querem pra vida. E tá tudo bem, gente, não tem limite de idade, né? Só depende de você, né? Só depende de você. E eu tô aqui pra te apoiar e pra que você siga nessa jornada, tá certo? Então é isso, eu vou deixar o link aqui embaixo do passo 1, e dentro do passo 1 vai ter o passo 2, e dentro do passo 2 vai ter o passo 3, e aí você dá esse passo se você achar que faz sentido. Se não fizer também, tá tudo bem. Mas pelo menos você deu o primeiro passo e você vai falar, sim, é isso que eu quero, ou isso não é o que eu quero, e sucesso na tua jornada, né? Agora, se você estiver aqui, pode ter certeza que tanto eu como toda a minha equipe, a gente vai estar muito comprometido com o teu sucesso, porque não tem coisa melhor
do que receber uma notícia de professora, passei, professora, né? Nossa, quase gabaritei a prova. E isso é muito legal. Nossa, quando eu fui acompanhar um mentorando meu para fazer a prova física, eu tava nervosa, parecia que era eu fazendo, sabe? É muito bom, é muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se fizer sentido, compartilhe esse vídeo também com as pessoas, né? E eu aguardo vocês no primeiro passo, tá bom? Até mais, tchau, tchau!